Muito bom dia, família Zion Lisboa. Eu estou muito feliz de estar com você aqui, trazendo a mensagem essa manhã, e eu tenho fé que essa mensagem vai trazer realmente uma palavra rema, uma palavra revelada, para que você seja encorajado nessa temporada que você está vivendo. O título da minha mensagem de hoje, você que está anotando, anota isso. Se você não estiver anotando, anota também, pega um papel, pega um caderno ou anota no celular. Eu quero que você escreva aí, orientações para guerrear. Orientações para guerrear. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em Efésios capítulo 6. Essa aqui é uma carta muito importante de Paulo para a igreja que estava estabelecida em uma grande cidade, a cidade de Éfeso. Ele fala o seguinte: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sublinha aí na sua Bíblia, contra as ciladas do diabo. Obviamente, meus amigos, seria muito mais fácil se nós não tivéssemos ciladas do diabo, não é verdade? Seria muito mais fácil se nós não tivéssemos que lutar contra o diabo. Mas não é isso que Jesus garante. Ele fala o seguinte: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero falar para você aqui essa manhã, se algum pregador, algum preletor, alguém te prometeu uma vida cristã sem guerra, mentiram para você. Aqui Paulo está dizendo, vista toda a armadura de Deus, e a armadura ela traz uma conotação de guerra, traz a conotação de uma batalha, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então ele está dizendo, vai ter oposição, vai ter dificuldade, vai ter combate, vai ter embate, você tem que estar preparado. Escreva aí no chat, estou preparado, falando aí de estar preparado. No próximo sábado nós teremos a segunda edição do Vox Lisboa. Nosso primeiro culto foi muito ungido, foi especial, e eu tenho certeza que não será diferente, e Deus está levantando uma geração de jovens europeus, jovens em Portugal, que estarão preparados para esse combate. Então nós vemos aqui, vista toda a armadura para ficar firme contra a cilada. Vai ter cilada, vai ter dificuldade. Se o inimigo não estiver te atacando, quem sabe você não está indo na mesma direção dele. Se ele estiver te atacando, é um bom sinal, é um sinal que você está avançando. Eu quero que você entenda algo: no mundo espiritual não existe espaço desocupado. Estava orando essa semana e o Senhor falou comigo no meu coração: Eduardo, no mundo espiritual não existe espaço desocupado. No mundo terreno, você pode comprar um apartamento, você pode comprar uma casa e ninguém habitar naquela casa, não tem problema. Mas no mundo espiritual, ou esse espaço está sendo habitado pelo reino de Deus, ou esse espaço é habitado pelo reino das trevas. E Jesus ele é categórico ao falar disso, quando ele fala a respeito daquele homem forte que é expulso, mas se a casa ela fica adornada, vazia, limpa, desocupada, o espírito maligno volta e traz com ele 7 piores. Ou seja, no mundo espiritual não existe território desocupado. Então quando você está avançando, quando eu estou avançando, quando Zion Lisboa está avançando, é natural que haja um embate, porque o inimigo precisa retroceder. E Jesus diz em Mateus capítulo 16, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Então nós estamos no ataque. No ataque contra quem? Contra pessoas, contra o meu chefe, contra aquela pessoa que falou mal de mim? Não! Versículo 12, pois a nossa luta não é contra a carne ou contra pessoas, mas contra poderes, autoridades, contra os dominadores do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então eu estou te dando aqui orientações para guerra, mas não é para guerrear contra pessoas, não é para guerrear contra pessoas que nos perseguem. Isso aqui, meu irmão, é no âmbito espiritual. Aí no versículo 13 ele fala novamente, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Mais uma vez ele não fala aqui, vocês não vão ter dia mau. Ele fala, vocês vão ter dia mau,
Mas para que você possa resistir como um bom soldado, você precisa estar revestido da armadura, permanecendo inabalável depois de ter feito tudo. Ele fala do capacete da salvação, couraça da justiça, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, e por aí vai. O que eu quero trazer para você é que nós estamos em uma batalha, e é uma batalha de ocupação de espaço, é uma batalha contra principados e potestades, é uma batalha espiritual. E algo interessante que Paulo também fala a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, ele fala o seguinte: participa dos meus sofrimentos, Timóteo, como um bom soldado de Cristo Jesus. Então Paulo está falando novamente, não é que eu não tenho sofrimento, não é que eu não tenha dia ruim, não é que eu não tenho dificuldade. Timóteo, eu estou te convidando a participar deles comigo como um bom soldado. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios dessa vida civil. Portanto, o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Você foi recrutado para uma guerra pelo Senhor. No momento que você aceitou Jesus, Jesus te recrutou para o exército dele. E agora Paulo está dizendo, nenhum soldado em serviço se permite se envolver com os negócios dessa vida. Não, eu não estou falando para você não investir, eu não estou falando para você não fazer faculdade, eu não estou falando para você não desenvolver uma empresa, não estou falando nada disso. O que eu estou falando é que a sua visão, ela tem que ser celestial. E quando nós nos envolvemos em coisas desse mundo, é para um propósito eterno. Então seja um excelente professor, faça faculdade, tenha uma empresa, mas entenda o big picture, entenda a visão completa, entenda que aquilo é um meio para um propósito específico. É apenas um meio. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Se você quer ser um bom soldado, você precisa entender que não podemos nos envolver com os negócios dessa vida. Aquilo que Deus deposita sobre você é um meio para um fim. Estamos em uma guerra. Partindo desse pressuposto, desse entendimento, eu quero que você abra em Deuteronômio capítulo 20, e eu sigo aqui com o meu título, Orientações para Guerrear. Esse capítulo o Senhor está falando diretamente com o povo dele a respeito de alguns elementos, algumas medidas que eles deveriam tomar antes de entrar em uma batalha. Lembre-se que eles vagaram por 40 anos no deserto e em determinado momento eles entrariam na terra prometida e estariam diante de Jericó, uma cidade cercada com muros altos, e depois também de várias outras cidades com reis, soldados, cavalos, carruagens, e Deus estava preparando o povo dele para guerrear. No Antigo Testamento, obviamente, a conotação é contra pessoas, mas debaixo da dispensação da graça de Deus, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Deuteronômio 20, versículo 1. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. E quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército. Eu quero que você imagine aquela cena de filme, talvez aquele filme Gladiador, aquele filme de batalha, e existe um exército diante de um outro exército, e aqui o Senhor está dizendo que antes da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército. Aqui é aquele momento que o capitão começa a percorrer o exército, batendo a espada no escudo, gritando: ouça, ó Israel! Hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, não tenham medo, não fiquem apavorados, não fiquem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória a vocês. Aleluia. O primeiro ponto que eu tenho para você hoje é: não tenha medo de estar sem saída. Não tenha medo de você estar encurralado. É interessante que o versículo 1 diz: quando você for à guerra e enxergar exércitos maiores, cavalos maiores, carros maiores, não tenha medo. O texto não diz se você enxergar, ele diz quando você enxergar. Ou seja, o Senhor está dizendo ao seu povo: você vai enfrentar situações onde, naturalmente falando, você estaria sem saída.
Você vai enfrentar exércitos maiores, você vai enfrentar cavalos mais fortes, você vai enfrentar desafios que, humanamente falando, você não poderia vencer, mas eu estou te dizendo, não tenha medo. Zion Lisboa, eu quero falar algo para você essa manhã. A sua fé não está na sua conta bancária, a sua confiança não está no seu emprego, a sua fé não está no seu exército, a sua fé não está nas suas conexões, a sua fé está na presença de Deus, nas palavras que Ele tem para a sua vida. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus te colocou numa linha de combate, continue. Você pode medir a saúde espiritual de um cristão pelo quanto que ele agride o impossível, pelo quanto que ele ataca o impossível. E uma das coisas que o inimigo vai querer fazer para te desanimar é plantar sementes de mentira, sementes de medo, sementes de incredulidade, sementes de desconfiança. E é por isso que o Senhor está dizendo aqui, quando você enxergar, quando você visualizar, o mundo está cheio de notícias, as pessoas estão falando tantas coisas. Quando você enxergar, quando você ouvir, quando você experimentar algo que vá contra aquela palavra na sua vida, não tenha medo. Aí o versículo 3 fala, não tenha medo, não fique apavorado, não desanime. Eu quero que você decrete guerra hoje contra o medo. Eu quero que você decrete guerra hoje contra o desânimo. Deus está quebrando desânimo na vida de muitas pessoas. Talvez você tenha desânimo de ler a Bíblia. Talvez você tenha desânimo de perseverar num casamento. Desânimo de ir trabalhar. Deus está quebrando desânimo hoje e está nos despertando de um sono espiritual, despertando de uma frieza espiritual para que você possa guerrear. O inimigo tem legalidade, entenda isso, anote isso. O inimigo tem legalidade onde existe medo e mentira. E é por isso que o Senhor fala com o povo dele, não tenha medo, não desanime, não se apavore, porque eu estarei com vocês. Eu quero que você permita com que o Espírito Santo venha sondar o seu coração, que ele faça um raio-x, um ultrassom na sua mente, e ele comece a detectar mentiras e medos. Mentiras e medos. Pare para perceber que todo medo está fundamentado em uma mentira. Quando eu acredito numa mentira, eu estou empoderando o diabo. Bill Johnson fala o seguinte, que o medo é fé no diabo. Medo é fé no diabo. Então, se eu acredito numa mentira que eu não terei recursos, eu estou dando autoridade para o diabo atuar nessa área da minha vida. E é por isso que o Senhor está falando com o exército, antes de vocês entrarem na batalha, faça uma faxina, tire o medo, tire as mentiras. Pastor Dudu, como é que eu faço isso? Eu quero te dar, dentro desse primeiro ponto, segura aí, dentro desse primeiro ponto, eu tenho 5 pontos rápidos para você. O pessoal está dando risada aqui, mas eu vou tentar acelerar. Para você eliminar medo e mentira da sua vida. Ponto 1, reconhecer. Você não pode eliminar aquilo que você não consegue reconhecer. Existem radares em guerra, quando aviões, quando mísseis inimigos, eles entram no território de uma nação, esses alarmes começam a apitar. Você tem que ter esse discernimento espiritual. Quando chegar uma mentira, você não vai conseguir. Chegou uma mentira, você não vai ter recursos. Chegou uma mentira, o teu pai não será salvo. Chegou uma mentira, você não vai casar. Chegou outra mentira, você não vai ser feliz. Você tem que deixar o Espírito Santo começar a captar aquelas mentiras e apitar esse sensor espiritual para que você possa quebrá-las. Então, 1, reconhecer. 2, arrepender. O que é isso, Dudu? Senhor, me perdoe por ter acreditado nessa mentira. Me perdoe por acreditar que eu não seria feliz. Me perdoe por acreditar que eu não teria uma família. 1, reconhecer. 2, arrepender. 3, receba o perdão. Nesse momento você não vai fazer nada para merecer, você não vai fazer um esforço, você vai simplesmente, no momento que sair da sua boca, Senhor, me perdoe, você vai receber a graça de Deus vindo sobre você. Ponto 4, quebre a mentira. Como que você faz isso? Em nome de Jesus, eu repreendo todo medo, toda mentira que vai faltar recursos, eu repreendo todo medo que eu ficarei sozinho, eu repreendo todo medo de que eu estou enfermo, eu vejo,
Eu vejo nesse exato momento o Senhor quebrando o medo de algumas pessoas. É um medo constante que você fica se questionando. Eu acho que eu estou enfermo, eu acho que eu estou doente, eu acho que eu não estou me sentindo bem. O Senhor está quebrando esse medo agora, Ele está quebrando essas mentiras. E o ponto 5, você vai substituir aquilo por uma verdade. Lembre-se do princípio da ocupação. Você está fazendo uma faxina, tirando a sujeira, e agora você vai permitir com que você declare a verdade, que você tem um provedor, que você terá uma família, que você tem alegria no Senhor Jesus, e você vai começar a declarar esse livro que está repleto de palavras proféticas para mim e para você. Ponto número 2, de orientações para guerrear. Versículo 4, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar vitória a vocês. Imaginem você então entrando em uma guerra, e eu gosto bastante de um filme, o filme do Superman. Você tem lá o Superman. Imagina você entrando numa batalha e você sabe que você tem um Superman do seu lado. Você não teria medo? Provavelmente você entraria confiante. Provavelmente você entraria cheio de alegria, porque você tem um homem forte ao teu lado te protegendo. Olha o que esse versículo fala. Eu quero que você, meu irmão, entenda a herança que Deus tem para você. Olha o que esse versículo fala. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará. O que eu estou falando para você essa manhã, que quando Deus está te colocando na linha de batalha, você não está indo sozinho. Acompanhado, Ele está indo ao seu lado. Ele é o Paracletos, o Espírito Santo é o Paracletos, aquele que está ao nosso lado. Agora, Ele não vai só acompanhar você, Ele vai lutar por você, contra os seus inimigos, para te dar vitória. Aleluia. Eu quero que você levante as mãos onde você está e você vai falar assim: Senhor Deus, muito obrigado, porque eu já recebi vitória através da sua presença. O ponto 2 que eu tenho para você é que o Senhor está ao seu lado. O salmista diz em Salmo 144, bendito seja o Senhor, a minha rocha. Rocha traz a conotação de segurança, a rocha traz a conotação de refúgio, que treina as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador, o meu escudo, aquele em quem eu me refugio. Aqui Davi, ele está dizendo, bendito seja o Senhor, Ele é a minha rocha, Ele me prepara para a batalha, Ele é minha torre de proteção, Ele é o meu libertador, Ele é o meu escudo, Ele é aquele em quem me refugio. É interessante que quando Deus ele chama Abrão, Ele fala assim, Abrão, eu não tenha medo, eu serei o seu escudo. E aqui Davi está utilizando a mesma palavra, ele é o meu escudo. O que é o escudo? O escudo é aquilo que você segura em uma batalha e é o elemento que vai adiante de você. É o elemento que serve para apagar os dardos inflamados do maligno. Quando chegar um dardo na sua casa, contra o seu casamento, contra o seu propósito, contra a sua profissão, você tem um escudo. Não é um escudo de um material qualquer, o seu escudo é o Senhor. Ele está com você. Recentemente eu vi uma pregação de um grande homem de Deus que faleceu há 2 anos atrás, chamado Reinhard Bonnke. Ele falava o seguinte: a vida inteira eu orei pedindo para que o Espírito Santo viesse, quando eu li em Mateus capítulo 28 que Ele nunca me deixaria. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Se toda a autoridade foi dada a Jesus, o que sobrou para o inimigo é um total de 0. Portanto, vão e façam discípulos de Portugal. Portanto, vão e façam discípulos da Espanha. Portanto, vão e façam discípulos de toda a Europa. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Sublinhe, isso aqui são boas novas para você. Versículo 20. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele está com você. Na sua casa, comece a experimentar essa presença que está com você. Quando você acorda para trabalhar numa manhã chuvosa, Ele está com você.
quando você abre a sua conta bancária e talvez você fica com medo, ou não, Ele está com você. No meio da sua vitória, Ele está com você celebrando. No meio da sua derrota, Ele está segurando a sua mão. Ele é o seu escudo, Ele é a sua fortaleza, Ele é a sua torre forte. Ponto 3, versículo 7 do mesmo texto. Ponto 3. Há alguém comprometido para casar-se, que ainda não recebeu a sua mulher? Volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra e outro se case com ela. Aí você para pensar, Dudu, pastor, o que isso tem a ver com guerra? O que isso tem a ver com batalha? O que isso tem a ver com mundo espiritual? Ponto 3 que eu tenho para você é: foque na família. Olha que coisa linda. Deus está falando para Israel. Isso aqui é depois que o capitão passou percorrendo lá o exército, bateu com a espada no escudo, gritou, não tenha medo, o Senhor está com vocês, vocês vão vencer. Aí ele para, quero que você imagine isso, ele para e fala assim: Ei, tem alguém aí que está preparado, comprometido para se casar e ainda não recebeu sua mulher? Volte para casa. Tipo, o quê? O que está acontecendo aqui? Por quê? Para que você não morra na guerra e outro se case com ela. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui a maneira como Deus prioriza a família. A prioridade que Deus dá à família. A gente vê aqui que Deus ele escolhe perder um soldado para que ganhe um marido em uma casa. Eu quero falar algo para você: a sua missão não é mais importante do que a sua família, a sua conquista não é mais importante do que o seu filho, a sua conquista não é mais importante do que a sua filha. Zion Lisboa, nós precisamos muitas vezes parar, respirar, dar um passo para trás, olhar para as nossas casas e realmente entender: será que eu estou sendo um bom sacerdote da minha casa? Será que eu estou sendo presente com a minha esposa? Será que eu estou sendo um pai presente, uma mãe presente, um irmão presente? O que eu quero falar para você é que o avivamento que vem sobre Portugal tocará igrejas e famílias, templos e casas. Antes da primeira viagem que eu fiz com o Museu em Lisboa para Portugal no ano passado, o Senhor usou um grande profeta para me ligar. Ele falou assim: Eduardo, o Senhor me trouxe um versículo para você. Isso aqui nem estava no meu esboço, me veio na mente agora. E esse versículo está em Atos capítulo 20, versículo 20. A palavra fala o seguinte: e como eu não retive nada que lhes fosse útil, mas mostrei e ensinei eles publicamente e de casa em casa. A gente vê aqui Paulo, como ele equipava a igreja publicamente e de casa em casa. E Deus está trazendo um avivamento, meus irmãos, que vai tocar a sua família, um avivamento que vai tocar a sua casa. E o que Deus está comunicando aqui no versículo 7 é: não vá para a guerra se você ainda não ocupou a sua família. Não vá para a batalha se você ainda não ocupou a sua família. Pastor Dudu, mas eu sou solteiro, eu sou solteira. Eu quero declarar para você que Zion Lisboa é um lugar de casamentos saudáveis. Não estou falando que você vai casar só com pessoas da Zion Lisboa, pode ser de outras igrejas, mas eu quero declarar que faz parte da nossa herança. Eu quero orar agora em nome de Jesus, para que o Senhor venha abençoar os casamentos aqui representados. Você que está assistindo junto com a sua esposa, com o seu marido, segura a mão dessa pessoa. Deus, eu quero orar para que o Senhor venha abençoar cada casamento aqui representado, que a sua glória venha invadir as nossas casas, que a tua presença venha invadir os nossos filhos. Nós consagramos os nossos filhos a ti, cada um deles, declaramos que eles serão discípulos do Senhor. E Deus, aqueles que ainda não casaram, que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha quebrar todo medo, toda insegurança, que o Senhor venha trazer a palavra certa, no momento certo, a provisão certa, em nome de Jesus. Ponto 3, foque na família, que Deus abençoe a sua família. Ponto número 4, versículo 8, Deuteronômio 20, a quarta orientação para a batalha. Versículo 8 diz: por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Então, depois do soldado, do capitão falar: tem alguém que não casou, volta para casa, ele vai falar o seguinte: tem alguém que está com medo, volta para casa. Tem alguém que quer desistir, volta para casa.
Por quê? Para que os seus irmãos não fiquem desanimados. Eu quero falar algo para você. O medo, ele é contagioso. Ele é contagioso. Assim como nós usamos as máscaras de proteção nesse momento de pandemia, nós deveríamos espiritualmente usar uma máscara de proteção espiritual contra pessoas negativas, contra pessoas pessimistas, que muitas vezes são até utilizadas pelo demônio, pelo diabo, para te causar desesperança, para te causar desânimo, para proporcionar dúvidas na sua vida espiritual. E aqui o Senhor está dizendo: não envie para a batalha pessoas com medo. O Senhor, antes de te enviar para a batalha, Ele vai eliminar medo no seu coração e depois Ele vai te trazer um sentimento: será que eu estou me cercando das pessoas certas? Meu ponto 4 é: cerque-se das pessoas certas. Você precisa se cercar de pessoas que alimentam a sua fé, pessoas que são otimistas. Eu quero falar para você, faça uma lista de novos contatos, peça para o Espírito Santo te trazer conexões divinas. Meu pastor, o pastor Tel Hayashi, pastor Sênio da Zion, ele falava para mim: Eduardo, você está a uma conexão do seu destino, ore por conexões divinas. Aproveitando aqui, cara, faça parte de um link, envolva-se com pessoas saudáveis. Eu não estou falando para você deixar de amar as pessoas, eu não estou falando para você não ser um evangelista, ganhe almas, expanda o reino de Deus. O que eu estou falando é, você precisa entender quem são as pessoas que te influenciam. Jesus, ele tinha uma ordem de prioridade. Ele pregava assim para a multidão, ele falava para os milhares, ele tinha os 120, tinha os 70, tinha 12 e tinha 3. Pedro, Tiago e João. A multidão não foi no Monte da Transfiguração, a multidão não entrou na casa de Jairo para ver Jesus ressuscitar aquela menina. Pedro, Tiago e João. Quem são as pessoas que você está permitindo depositar fé no seu coração ou depositar incredulidade? Quando Jesus ele entra na casa de Jairo, perceba que antes de ressuscitar aquela menina, ele ordena que todo mundo saísse daquele ambiente. Saiam da casa. Ele fala assim: a menina, ela não morre, ela não morreu, ela está dormindo. Aí começa a dar risada. Sabe o que ele fala? Sai. Tem gente que você tem que retirar da sua vida antes do milagre acontecer. Tem gente que você... Por quê? Porque está depositando incredulidade, está depositando falta de fé, está depositando medo. E aqui o soldado batendo no escudo está dizendo: tem alguém que tem medo? Vai embora. Não por você, para que você não desanime os seus irmãos. O Senhor está liberando sobre nós conexões saudáveis. E você está... Xarabandas. Uau! A minha mão direita está queimando muito. Eu não sei o que isso significa, mas eu sinto que algumas pessoas estão sentindo o fogo do Espírito Santo. E o Senhor vai começar a te mostrar pessoas que vão estar inseridas na sua vida, e pessoas que você vai ter que evangelizar, e pessoas que você vai ter que orar e deixar que o Senhor trate com elas. Aniquile a fofoca, aniquile as pessoas que murmuram, não as pessoas, as conexões. Você precisa ter sabedoria, meu irmão. Você precisa de amigos que vão te confrontar. Olha o que a palavra fala em Provérbios 27, 5. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica o beijo. Tem gente que gosta muito de ser ovacionado. Ah, que coisa linda, você é muito bom, você é muito legal. Não é minha opinião, é a palavra de Deus. O inimigo multiplica os beijos, mas quem fere por amor mostra lealdade. Quem que está à sua volta que te fere por amor, que fala a verdade em amor para te corrigir? Provérbios 13, 20. Tenha amigos sábios. Olha o que a palavra diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Não estou falando para você não evangelizar os tolos, não estou falando para você não evangelizar os que estão perdidos, eu estou falando, se cerque de pessoas sábias, porque você vai ficando cada vez mais sábio. Outra coisa importante, olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 33, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes.
O que Paulo está falando aqui? Igreja em Coríntio. Era uma igreja que estava estabelecida numa cidade portuária com alto índice de prostituição, de imoralidade. Aquilo começa a entrar dentro da igreja e Paulo está alertando: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes, como se dizendo: olha, vocês querem ganhar o mundo, só que o mundo está ganhando vocês. Você tem que entender, cara, quando que eu estou num estado saudável para realmente impactar esse lugar onde eu fui colocado? Eu tenho que entender que eu estou numa guerra. Outro versículo interessante quanto à questão de relacionamento, Provérbios 22, 24. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem se ira facilmente. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Aqui Salomão está dizendo: não se associe com quem vive de mau humor, porque você vai imitar essa conduta. E lá em cima, Salomão disse: ande com sábios e você será mais sábio. O que a gente vê aqui? Uma transferência, quase que por osmose, daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Eu não estou falando para você procurar pessoas perfeitas. Se você quer uma igreja perfeita, com pessoas perfeitas, a Zion Lisboa não é essa igreja, sinto te informar. O que eu estou falando são pessoas que abraçaram um processo de transformação, de santificação, onde constantemente o Espírito Santo nos revela as nossas fraquezas, para que nós sejamos transformados de glória em glória. Cerque-se das pessoas certas. E quinto e último ponto das nossas orientações para guerrear, versículo 10 ao 13. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, enviem-lhe primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem e abrirem as suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que nela houver. Você vê aqui uma proposta um pouco aparente, absurda, né? Então o Senhor está falando para Israel: quando vocês forem entrar numa batalha, antes de guerrear, vocês mandem então uma proposta de paz. Olha aqui, tem uma proposta de paz para vocês. O que consiste essa proposta? Se eles aceitarem a proposta, todos eles serão seus escravos e serão sujeitos a trabalhos forçados. Uau, que proposta! Então, a opção A, eu sou escravo de vocês e trabalho forçado. Opção B, entro em guerra. Vocês podem trabalhar forçados ou vocês entram em guerra e morrem. Agora, eu quero que você imagine você recebendo uma proposta dessa de um exército que é inferior ao seu, de um exército que não tem a quantidade de cavalos que você tem, de um exército que não tem a quantidade de soldados que você tem, porque esse é o contexto do versículo 1. Então eu quero que você imagine um exército mais forte em uma cidade fortificada, recebendo uma proposta de um exército aparentemente mais fraco, de que eles queriam uma proposta de paz e queriam todos os habitantes daquela cidade como escravos. O que a gente vê aqui em Israel? Uma mentalidade de vencedor. Uma mentalidade de vencedor. E esse é o meu quinto ponto para você, Zion Lisboa. Tenha uma mentalidade de vencedor. Basicamente, Israel enviava uma proposta: ou eu ganho de vocês com uma proposta de paz, ou eu ganho de vocês matando todo mundo. Obviamente, matar todo mundo debaixo da dispensação da graça não são pessoas. Você foi feito, desenhado por Deus e tem autoridade para pisar em escorpiões e serpentes, e você tem autoridade para vencer no mundo espiritual. O que eu estou falando para você, meu irmão, é que você nasceu para vencer. Você nasceu para conquistar. Eu não estou falando de um evangelho de prosperidade, eu não estou falando de um evangelho para você mentalizar as coisas, eu estou falando da sua herança, que você nasceu para conquistar aquilo que Deus entregou na sua vida. Eu estou falando em Romanos 8:37, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. O inimigo, ele não tem opção: ou ele morre se entregando, ou ele morre sendo aniquilado. E Deus está liberando essa mentalidade sobre as nossas vidas. Eu quero que você fique de pé onde você está na sua casa. Eu quero ler e declarar isso sobre a sua vida.
Jeremias capítulo 20, esse aqui é o nosso último texto, ainda falando dessa mentalidade de vitória. Jeremias 20, versículo 11, mas o Senhor está comigo. Aonde você está na sua casa, declare isso junto comigo. O Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, e a sua desonra jamais será esquecida. Esse é o nosso Deus. Ele é esse forte guerreiro que está cavalgando e lutando por você. Ele é esse guerreiro que diz: aqueles que te perseguem irão tropeçar e cair. Aqueles que tentaram te envergonhar serão envergonhados. A palavra diz que Jesus ele expôs o inimigo à vergonha publicamente naquela cruz, quando ele pregou naquela cruz toda a escrita que nos era contrária. E Senhor Deus, nesse momento, eu oro para que a Tua glória, a Tua presença venha invadir cada família aqui representada. Eu oro para que o Senhor venha tirar todo o medo do nosso coração. Eu oro nesse momento, ó Deus, para que o Senhor venha nos dar realmente esse entendimento de que o Senhor está conosco, que nós não estamos lutando sozinho, independente das dificuldades, que nós temos o Paracletos, o Espírito Santo que está em nós, e nós temos esse forte guerreiro ao nosso lado. Deus, eu oro por cada família aqui representada. Nós não queremos a nossa missão, o nosso chamado, sem primeiro conquistar as nossas casas. Eu oro por cada casamento, pelos nossos filhos. Deus, assim como o sangue do Cordeiro foi passado nos umbrais das portas, que o Senhor venha proteger cada casa da Zion Church em Lisboa, em São Paulo, em Quito, em Recife, aqueles que estão espalhados no mundo. Nós oramos, ó Deus, pela Tua gloriosa presença vindo sobre nós. E nesse momento eu oro pela bênção das conexões corretas, que o Senhor venha trazer à nossa volta aqueles que querem realmente viver o reino de Deus. Nos mostra, Senhor, as pessoas que o Senhor tem conectado conosco. Nos dê força também para quebrar. Eu vejo o Senhor nesse momento dando forças para que vínculos sejam quebrados, talvez laços de alma, pessoas que você não consegue romper, amizades ou até mesmo relacionamentos que você sabe que é destrutivo para você, mas você não consegue. Deus está te dando essa graça hoje. E Deus, eu oro por uma mentalidade de conquista, uma mentalidade onde nós realmente entendemos que toda a autoridade foi dada a Cristo. Então nós estamos indo e vamos fazer discípulos das nações. Nós te agradecemos, Deus, porque a vitória já é nossa através de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aonde você está na sua casa, simplesmente comece a agradecer. Comece a agradecer pelas vitórias que você ainda não viu. Obrigado, Jesus, por esse grande avivamento em Portugal, não só através da Zion Lisboa, através de uma igreja em Portugal unida. Obrigado por um grande avivamento na Europa. Obrigado por provisão para aqueles que precisam. Obrigado por cura para aqueles que precisam de um milagre. Obrigado pelas crianças que estão a nascer nessa temporada. Nós abençoamos esses bebês. Pai, eu abençoo também aquelas pessoas que irão casar nessa temporada. Sejam abençoados em nome de Jesus. Eu abençoo cada empresa aqui representada, cada projeto aqui representado. Aqueles que precisam de uma porta aberta de emprego, receba em nome de Jesus, não só para receber provisão, mas para que você seja um provedor. Você nasceu para vencer. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Uau! Quanta presença de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Lembrando que essa semana temos os nossos links, terça, quarta e quinta-feira, 8 horas da noite. E também sábado agora nós temos a segunda edição do nosso culto Vox. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas poderosas. Se você não nos segue lá no Instagram, siga lá, Zion Lisboa. E eu quero fazer um pedido também, você que não está inscrito na nossa página, a gente está quase batendo 1000 seguidores. Siga-nos para continuar acompanhando os nossos conteúdos e que Deus te abençoe, uma excelente semana. Até domingo que vem.
Uau, que palavra incrível que nós tivemos agora com o nosso pastor Eduardo Nunes. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado e eu oro para que isso continue te abençoando ainda durante a semana, que Deus continue ministrando ao seu coração durante esse dia todo e durante todos os dias dessa semana. Eu quero te lembrar que essa semana nós temos também os nossos links, nós nos encontramos nos links de terça, quarta e quinta-feira. Se você quer participar de algum link, nos mande uma mensagem no nosso direct, lá no nosso Instagram, ou fale aqui no chat e a gente pode entrar em contato com você. Que Deus abençoe muito o seu domingo, que Deus abençoe muito a sua família, que Deus abençoe muito a sua semana e nos vemos nos links e no próximo culto de domingo. Deus te abençoe.